Irmã do ciclo de oração tem uma visão e o Senhor pede conserto para ela. Veja só esse testemunho, muito forte. Mostre para mim o que o Senhor quer que eu conserte. E naquele momento, de joelho, eu vi quando veio duas mãos assim e me levou a um lugar. Eu entrei em um lugar, era uma casa muito grande. E naquela casa tinha um jardim na frente, tinha uns bancos, igual aqueles bancos de praça, de cimento. Sim. E era um homem, eu vi como forma de um homem. Ele me chamou e falou, vem comigo. E ele na frente e eu fui atrás, só que eu levava a minha filha mais velha, segurando na mão dela, Paola. E eu fui levado até esse lugar. E dentro daquele passamos o portão para dentro. E tinha uma escada para subir para aquele casarão. Era um casarão muito grande, tinha uma escada que subia assim. Sabe aquelas escadas que sobem embaixo é aberto? Sim, sim. Aí eu fui subindo, aquela pessoa na frente, era um homem, assim. E eu fui atrás. E quando chegou no último degrau, abriu uma porta e ele entrou. Quando ele entrou, que eu subi o último degrau, que eu coloquei o pé ali, que eu olhei para dentro, era um corredor muito grande. Meu Deus. Era um corredor muito grande, tinha a porta de um lado, porta do outro, sabe, assim, tipo hospital. E quando eu olhei para aquele corredor, ele entrou e sumiu lá para dentro, eu não vi mais. Só que quando eu olhei para dentro, veio no meu pensamento, né, veio para mim assim, opa, isso aqui é uma casa de prostituição, eu não vou entrar, eu vou descer, e voltei. Não entra, aqui eu não entro. Aí eu voltei. Quando eu voltei, que eu desci, que eu procurei minha filha, ela não estava na minha mão, e eu me desesperei naquela visão. E eu comecei a pedir, cadê minha filha, cadê minha filha? Naquele meu desespero, aquele homem, ele veio e ele falou assim, calma, que não aconteceu nada com a sua filha, ela está aqui. Aí eu peguei na mão da minha filha e falei, eu vou sair daqui. Aí peguei e saí. Quando eu estou saindo, eu usava uma sandália na minha visão, essas sandálias igual essa que eu estou usando hoje, e ela soltou a correia e eu levantei o pé, coloquei em cima daquele banco, naquela praça, na frente daquele casarão para arrumar a sandália. E quando eu abaixei a cabeça, assim, que eu estava mexendo na sandália, eu vi vozes. Eu vi um grupo de vozes, pessoas conversando. Naquilo que eu ouvi, aquelas vozes, o que eu fiz? Eu levantei a cabeça e na minha frente, assim, eu vi um círculo de mulheres. Elas estavam todas iguais, nessa minha visão elas estavam todas iguais, as vestes eram igual, o cabelo era igual, o sapato era igual, e elas estavam ali naquele círculo. E quando eu contemplei aquele círculo, tinha bastante mulheres. Eu olhei e falei, meu Deus, as irmãs do círculo de oração. Mas eu também sou do círculo de oração, porque eu já fazia parte. Só que quando eu falei desse jeito, eu olhei para mim. Quando eu me olhei, eu estava com um short no meio da perna, assim, da coxa. Eu estava com a camiseta regata, eu usava três correntes, uma gargantilha, aquelas que você coloca, fica assim, né? Sim, fica soltinha. Isso. E tinha 3 pingentes, uma cruz, bem minúscula, era uma coisa assim, bem delicada, eu nunca gostei de nada extravagante. Uma cruz, uma âncora e um coração. E naquela visão, quando eu olhei, que eu falei, meu Deus, as irmãs do círculo de oração, de costa para mim tinha um moço, junto com aquelas irmãs, que eles estavam de mão dada no círculo mesmo ali, como se eles estivessem orando. Aí quando eu olhei, tinha aquele moço, ele estava com uma calça social, uma camisa branca, de manga comprida, e quando eu contemplei, que eu olhei para mim, eu comecei a puxar o meu short para cobrir a minha perna. Só que ele colou ali, ele não saía. E naquele meu desespero, eu tinha um portão muito grande assim, e eu ouvi uma voz lá de dentro que falou, pode entrar. Abriu o portão e liberou para as irmãs entrar. Aquelas irmãs começaram, uma por uma, fazer a filha entrando, passava do portão e ia indo. E quando chegou no último, que era aquele moço que estava na minha frente, de costa para mim, ele virou para mim. Quando ele virou, que ele olhou para mim, ele estendeu a mão e falou para mim assim, a paz do Senhor. Eu segurei na mão dele, apertei e falei, a paz do Senhor. Oi, ele falou, oi para mim. Aí eu falei para ele, oi não, a paz do Senhor. E segurei a mão dele. Aí ele olhou bem para mim nos meus olhos, me olhou do pé à cabeça, voltou, olhou nos meus olhos e perguntou para mim assim, a paz do Senhor, por quê? Você é crente? Eu falei, eu sou, moço, eu sou crente. Aí ele olhou para mim de novo, soltou a minha mão e foi entrando naquele portão. E eu comecei a gritar. Quando ele soltou a minha mão, que ele virou, que ele começou a ir,
né, para entrar naquele portão, eu comecei a gritar: moço, olha, moço, eu sou crente, moço, a minha igreja permite. Sabe por que eu me visto assim? Porque a minha igreja permite. Eu ando desse jeito porque o meu pastor permite. Só que ele entrou e foi embora. Não quis ouvir. Não quis ouvir. Aí eu voltei daquela visão, eu estava de joelho no meu quarto, exatamente com a roupa que eu me vi na visão, e Deus falou para mim assim, que se o Senhor tivesse voltado naquele tempo, do jeito que eu estava, era uma nova convertida. Tinha uns 30 dias que eu tinha aceitado Jesus. Eu não ia entrar naquele portão. Meu Deus, que forte. E Deus falou para mim que diante dele, quando nós chegarmos diante do Senhor, ninguém vai poder se justificar. Não vai ter tempo. Não é o pastor, não é a igreja. Exatamente. É nós e Deus. Exatamente. Se Jesus tivesse voltado naquela época, naquela situação que eu estava, eu não teria entrado naquele portão. Meu Deus.